Prezada aluna, prezado aluno, nesta videoaula sobre fadiga controlada por deformação, eu vou dar uma visão geral sobre o uso da metodologia e terminarei com um exemplo prático de aplicação. Esta apresentação vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, eu vou mostrar os conceitos básicos e as curvas cíclicas, tensões, deformações. Na segunda parte, eu vou falar sobre as curvas de vida e a influência da tensão média. E, por fim, na terceira e última parte, eu vou falar sobre concentrações de tensões e resolver um exemplo aplicado. Espero que vocês gostem desta minha videoaula. Esse método tem por fundamento o fato de que se eu fizer ensaios de tração e obter propriedades mecânicas de um corpo de prova, essas propriedades obtidas vai ter o mesmo efeito quando eu estiver utilizando um componente pronto. Assim, nós vamos obter alguns parâmetros, algumas propriedades que eu vou mostrar ao longo desta videoaula em ensaios de fadiga ou ensaios de tração em um corpo de prova e que vai representar esta região crítica do corpo de prova. Porque uma coisa tem que ficar clara nesse método, que tem um uso cada vez maior. Eu tenho tensões nominais aplicadas aqui no componente, que em geral eu conheço. Isso aqui é um S, gente. O que me interessa, na verdade, é a resposta do material aqui. A essa tensão nominal vai ter uma resposta local, uma resposta verdadeira da tensão, em função de concentrações de tensões, acabamento do material, acabamento superficial, eu digo, e assim por diante. Então, a uma tensão nominal aplicada aqui vai corresponder a uma tensão local e verdadeira aqui. Da mesma maneira, essa tensão vai estar sempre no regime elástico, vai provocar uma deformação que em geral é elástica, mas a resposta aqui vai ser uma deformação verdadeira epsilon. Este é o fundamento do método. Há uma tensão nominal aplicada, que em geral nós conhecemos, nós vamos ter uma resposta tensão, deformações verdadeiras e locais. Este método, normalmente as pessoas conhecem o método de fadiga controlada por deformação como fadiga de baixo ciclo. O que hoje em dia não é muito correto. O correto é falar fadiga controlada por deformação. E mais ainda, na prática as pessoas falam que quando a vida é menor do que 10 a 5 ciclos, é fadiga de baixo ciclo. O que não deixa de ser. Esse nome de baixo ciclo e alto ciclo vai ser muito bem definido quando nós vermos o conceito de vida de transição. Se a vida do componente prevista for menor do que a vida de transição, será uma fadiga de baixo ciclo. Se for maior, de alto ciclo. Se for uma fadiga de baixo ciclo, será fadiga controlada por deformação. Se for maior do que se a vida prevista for maior do que a vida de transição, é alto ciclo esse comportamento será controlado pela tensão. Além disso, esse método é muito interessante porque ele leva em consideração a presença de concentradores de tensões, como já mostrei anteriormente, e o que me interessa é a resposta real do material naqueles pontos críticos. Como o método SN, fadiga controlada por tensão, que já foi visto, ele também não considera o crescimento da trinca, tá certo? E hoje em dia, tanto a STM quanto a SAE recomendo o uso dessa metodologia para previsão de vida, independente da vida prevista. Nós vamos ver isso já já. Antes de nós entrarmos basicamente em fadiga, eu tenho que falar um pouco sobre os ensaios de trações quase estáticos, ou tensão, deformação, monotônico, como é conhecido também. E sempre, para nós aqui, o que vai nos interessar na resposta do material são as tensões e deformações verdadeiras. Tá? Então, no regime elástico, vale a lei de Hooke, claro, sempre, e o regime plástico pode ser modelado por essa equação de Rolon-Long. Sigma igual a K vezes epsilon P elevado a N, onde K é o coeficiente de resistência e N é o expoente de encruamento. Se eu manipulando, a deformação epsilon vai ser igual a parcela elástica mais uma parcela plástica, como a gente já sabe. E nós temos 2 tipos básicos de controles de ensaio.
Ensaio controlado pela tensão e pela deformação, ou seja, na tensão eu mantenho o meu controle é a tensão máxima e mínima, nas deformações são as deformações máximas e mínimas. No regime elástico não tem nenhuma diferença, ou seja, eu aplico uma tensão, ela está no regime elástico, obedece à lei de Hooke, vem até aqui, volta, na compressão vem até aqui, é uma reta. Um grande problema é quando eu entro no regime elastoplástico. E observem, vou falar de novo, para que fique claro. Nominalmente, nós estamos no regime elástico. Porém, no entalhe, em um furo, a resposta do material pode ter uma microdeformação plástica. E isso que eu estou falando aqui é nesse ponto crítico, é naquele ponto onde pode acontecer uma deformação elastoplástica. É a tensão-deformação verdadeira na raiz do entalhe. E aqui acontece uma novidade, pode acontecer uma novidade. Os materiais sob carregamento cíclico, eles podem ter amolecimento ou endurecimento cíclico. Eu vou mostrar um pouco sobre isso agora. Então, durante o carregamento cíclico, o material pode endurecer ou encruar, pode amolecer, pode permanecer estável ou amolecer e endurecer. E normalmente isso ocorre durante o início do carregamento cíclico, durante o início da vida. O que se sabe hoje em dia é que após cerca de 20 a 40% da vida estimada, da vida prevista, ocorre uma estabilização, tá certo? Ou seja, o material vai amolecendo, amolecendo até atingir um limite e fica constante o resto do tempo. Assim, todas as propriedades mecânicas desse método são determinadas sempre com meia-vida, ou seja, em torno de 50% da vida estimada, onde nós já temos um comportamento estável dessa questão de encruamento ou amolecimento. E eu vou mostrar um pouco mais sobre isso para vocês. Em ensaios controlados por tensão, tá vendo? A tensão em função do tempo, o carregamento vai no valor máximo ou valor mínimo da tensão. Então isso é constante. Um material que endurece, com o passar do tempo, como ele encrua, a deformação dele vai cada vez sendo menor. Com isso, o laço de esterese, que era bastante grande, vai diminuindo, diminuindo até ficar pequeno assim. No caso do amolecimento, ensaios controlados pela tensão, ocorre o contrário. Com o passar do tempo, o material vai amolecendo, então a deformação de resposta às tensões aplicadas, que são constantes, está vendo? Constantes que eu falo é o valor máximo e mínimo. Ela vai no valor máximo ou valor mínimo. A deformação vai aumentando com o tempo até ficar estável. Viu aquela questão de estabilização que eu falei? Então, a partir de um determinado momento, ocorre a estabilização. É a partir daqui que a gente mede as propriedades mecânicas. Mas nesse caso aqui ocorreu um amolecimento porque as deformações medidas foram aumentando com o tempo. E o laço de esterese era pequenininho, aqui no meio vai aumentando, então ele fica estável dessa maneira. Comportamento similar ocorre se eu tiver uns ensaios controlados pela deformação, tá certo? E eu não vou mostrar aqui por questões de tempo, mas ensaios controlados pela deformação, se ele encruar, a tensão aumenta com o tempo, se ele amolecer, a tensão diminui com o tempo. Após a estabilização, nós obtemos a chamada curva cíclica do material, que é uma curva tensão-deformação, que ela está aqui ó, em negrito, tá certo? Que ela é obtida a partir de ensaios cíclicos. Aqui é a curva tensão-deformação que eu vou mostrar mais adiante para vocês. Como é que é isso? Eu faço esse ensaio com vários corpos de provas. Existem algumas metodologias que eu não vou entrar em detalhes, mas aqui eu tenho um laço de esterese, desse primeiro aqui assim, por exemplo, já estabilizado, tá vendo? Aqui é o primeiro laço de esterese aqui. Com isso eu pego só esse primeiro ponto aqui, pego o segundo ponto desse laço de esterese, esse outro, e com isso obtenho a curva tensão-deformação cíclica. Então a gente tem curvas tensões-deformações de ensaios de tração normal, e tem curvas tensões, deformações cíclicas também e obtém as propriedades mecânicas sobre carregamento cíclico. Aqui eu estou mostrando uma curva típica de correlação tensão-deformação cíclica. Observe que essa aqui é a curva obtida após a estabilização. Então aqui é aquela curva inicial de tração que eu mostrei e depois tem um laço de esterese aqui. Essa área me dá energia absorvida pelo material devido à deformação. E nós podemos obter as propriedades mecânicas, os valores das tensões atuantes, de maneira similar à que a gente viu no método de fadiga controlada pela tensão. Então daqui até aqui nós temos delta sigma, que é a variação da tensão máxima menos a mínima. Se eu dividir por 2, tem a tensão alternada. Da mesma maneira nós temos o delta epsilon,
Se eu dividir por 2, nós temos a deformação alternada. Aqui ocorre uma mudança, que essa deformação aqui é a total. Ela é a soma da componente elástica com uma componente plástica, como a gente já sabe de maneira bastante clara, não é isso? Aqui, tirando do livro do Zahavi, que é um dos indicados para vocês, eu tenho umas curvas, tensões, deformações, obtida pelo ensaio de tração, tá certo? E obtida pelo ensaio cíclico, ou seja, de fadiga. Observe que isso é muito importante e talvez seja uma novidade para vocês. O limite de escoamento que eu uso para um carregamento estático é esse aqui. Já se esse material estiver submetido a um carregamento cíclico, observe que ele teve um amolecimento. Então, o limite de escoamento dele está aqui embaixo. Ó. Então, sobre o carregamento cíclico, o material tem uma diminuição do seu limite de escoamento, porque ele sofreu o fenômeno de amolecimento sobre o carregamento cíclico. Pode acontecer o inverso também. Ou seja, um material que tem no ensaio de tração um limite de escoamento aqui, quando ele sofre fadiga, ele ocorre um encruamento e o limite de escoamento vai lá para cima. Então é muito importante conhecer esse fenômeno, saber como que o material que vai ser usado em um determinado projeto comporta-se para ter isso sob controle. Aqui eu tenho que falar um pouco sobre as relações constitutivas cíclicas do material, que vai ser importante para nós. Na verdade, sobre a relação tensão-deformação. Nós já vimos que a tensão é igual um coeficiente de resistência cíclico vezes a deformação plástica elevada ao expoente cíclico de encruamento. O importante é ressaltar que esses parâmetros têm que ser determinados sobre carregamento cíclico, sobre ensaio de fadiga. Com isso, eu tenho que a deformação total é elástica mais a plástica e sei que a deformação total é igual sigma sobre E mais sigma sobre K' elevada a 1 sobre N'. Eu posso também utilizar as variações de deformações e tensões nessas relações constitutivas, que vai nos interessar. Já que nós estamos falando com fadiga, estamos falando de amplitude de deformações, amplitude de tensões. Assim, ΔΕ é ΔΣ sobre E, mais 2 vezes ΔΣ sobre 2 vezes K' elevado a 1 sobre N', onde K' é igual a σ'F sobre ε'F vezes N' e N' é igual a B sobre C. Isso aqui é interessante porque quando a gente faz ensaio experimental, a gente usa isso para ver se as nossas determinações, ou seja, se as determinações dessas propriedades estão coerentes. E assim a gente chega na relação tensão-deformação cíclica, que vai ser muito importante para nós. ΔΕ sobre 2, que é a deformação alternada, é igual a ΔΣ sobre 2E, mais ε'F, vezes ΔΣ sobre 2σ'F, elevado a 1 sobre N'. Aqui nós temos o regime elástico e aqui nós temos o regime plástico. A soma das duas me dá a deformação total. E dessa maneira nós terminamos essa primeira parte, onde nós vimos os conceitos básicos e vimos também as relações constitutivas do material e, mais importante, estudamos e entendemos que existe um fenômeno de encruamento e amolecimento e que isso deve ser levado em consideração no projeto. Na segunda e terceira parte, nós vamos ver as curvas de fadiga, efeitos de concentração de tensões e eu vou mostrar um exemplo aplicado. Até lá!